Oi, pessoal! Hoje a gente vai começar uma série de conversas informais, um bate-papo com pessoas interessantíssimas que tem tudo a ver com a qualidade de vida, mulher, do homem, atividade física, cuidados com a pele, músculo, alimentação. Então eu trago para vocês hoje uma amiga muito querida, né, que já é minha personal há muitos anos, cuidou da minha filha quando era bebê na natação e hoje em dia é uma empresária do grupo Slim Fit. Então eu tenho o maior prazer hoje de estar aqui com você, Gabi. A gente vai falar muito de envelhecimento, emagrecimento, onde que entra a musculatura, a pele, que horas que a gente faz o tratamento, que horas que a gente começa o treino. Eu acho que tem muitas dúvidas das pessoas quanto a isso e como veio um boom das canetas emagrecedoras, eu acho que a gente vai ajudar muitas pessoas com a nossa informação. O que você acha? Obrigada, Carol. É uma honra estar aqui, né, do lado dessa médica que já tem tantos anos de experiência, né? Eu sou a Gabi Silvano, sou personal trainer, empresária também, né? E há muito tempo que eu cuido de mulheres, eu me especializei nessa área. E é engraçado porque a Carol, como a gente já tem muitos anos, né, que a gente já se conhece, então ela pegou minhas fases. E eu também estava do outro lado, um outro lado de precisar de cuidados, né, da onde eu dava aula de natação para a filha dela, e aí eu não cuidava com protetor solar, né, Carol? E a Carol ia lá e só brigava comigo, cadê o chapéu? Cadê, o que você passou no rosto? Vem cá. E isso há 11, 12 anos atrás, né? E é legal por isso, porque hoje ela vem me acompanhando esse tempo todo, de 12 anos. 12, né? Catarina tá com 12. E hoje eu falo, todo mundo fala assim, nossa, mas pra que você faz tratamento? O seu rosto é tão lindo. Eu falei, cara, eu já tenho uma prevenção há muito tempo, né? Faz mais de 10 anos que eu venho prevenindo. E com produtos, com Procedimentos, procedimentos, bioestimuladores. máquinas. E eu já fui 39 quilos a mais do meu peso. Então, eu tenho um pouco aí de conhecimento nessa área. Então, a Gabi é um ótimo exemplo para a gente falar do que a gente. Para a gente dar o exemplo de hoje, né? Porque você emagreceu, mas seu rosto sustentou. Não aparece a flacidez, né? Porque a gente já estava vindo com um tratamento prévio, um tratamento antes do emagrecimento, e aí é como se você perdesse a gordura, mas já tivesse com a pele com sustentação adequada. Então fez toda a diferença. Se você tivesse esperado emagrecer os 39 quilos para tratar, o resultado não teria sido tão bom. É Né? Isso verdade. aí tem estudos científicos hoje comprovando cada dia mais isso, que o tratamento de flacidez da pele do rosto tem que começar com o tratamento de emagrecimento. Assim como você vai falar da parte muscular, que é tão verdade. importante quanto o colágeno, né? É verdade. E nesse processo, muita gente me pergunta, né? Fala assim, nossa, mas você não fez uma bariátrica, você não fez nenhum procedimento, né, de mais invasivo, Cirúrgico. cirúrgico. Por quê? Porque a Carol, ela não só cuidou do meu rosto, né, Carol, mas você cuidou do meu corpo. Então, o processo, eu já fui nessa agonia também de querer um processo rápido e emagrecimento rápido. E não é o que é o ideal. O ideal é você ter esse processo lento, com cuidado, com prevenção. Então eu falo muito, o tratamento que vem da estética não é algo que ele é pós, ele é antes, né, Carol? Porque, como você falou, daqui a pouco não tem mais o que colocar. E o que eu falo muito desse processo de emagrecimento é o que hoje eu trato, eu cuido de mulheres, né? E o nosso treino, ele é muito um treino inteligente, que é o quê? É emagrecimento com ganho de massa magra e funcional. Ou seja, o corpo feminino, quando a gente tem esse emagrecimento, que a gente pensa muito, né? Só no emagrecer, e eu falo, 70% do seu resultado é alimentação. Por quê? Porque o músculo ele precisa de água. O músculo, para ele
tá ali, muita gente tem muito pavor de carboidrato também, né? E aí é muito legal entender que você precisa desse acompanhamento da nutrição, porque ela vai te colocar o carboidrato na hora certa, porque essa alimentação vai fazer com que você, no processo de emagrecimento, você emagrece devagar, ganhando massa magra, e essa massa magra ela vai fazer com que você consiga ter uma perca calórica constante, então você não fica. Muita gente pensa só, né, no emagrecimento e esquece da atividade física, esquece até de uma alimentação saudável, porque quando a gente quer emagrecer, a gente fala assim, não vou comer nada, é só alface e água. E aí, cadê a proteína? Cadê, né, as vitaminas? Pra quê? Pra não ter queda de cabelo. Tudo isso envolve, né, Carol? Tudo. E quando a gente faz esse emagrecimento, quando a gente está nesse processo de emagrecimento, o nosso corpo, ele tem que ter volume. E o que dá o volume? A massa magra. Então, a gente prejudica muito, acho que o seu trabalho, quando a gente só pensa no emagrecimento. Porque daí eu acredito que fica mais difícil o processo, os procedimentos, né? Tem procedimentos que eu não consigo fazer se a paciente não tem uma estratégia de treino. Vamos supor, o bumbum. O que sustenta o bumbum é a gordura, né? Quanto mais cheinho, quanto mais peso, o bumbum tá mais redondinho. Quando você vai emagrecendo, o que vai acontecendo? Você perde a gordura e perde a sustentação. Então vem a flacidez. Eu preciso desse músculo. Se eu palpar, e a gente faz até um teste assim, se ele tiver com a flacidez muscular, eu falo, primeiro você vai treinar, primeiro você vai fazer o T-Sculptor para ajudar, a alimentação com proteína, tudo isso, depois você volta, porque senão eu vou colocar produto, ele vai sumir. Ele não vai conseguir dar o efeito que a gente precisa. Então, essa união de alimentação, treino e o tratamento correto, no timing correto, faz toda a diferença para o sucesso. Depois você olha e fala, meu Deus, eu emagreci e tô com o corpo lindo, o bumbum no lugar. Que foi que aconteceu com você, né, Gabi? E é engraçado porque foi mais ou menos isso mesmo. Então, assim, eu emagreci e sempre treinei. E o meu bumbum, porque assim, como você perde, né, muita gordura, então pra você treinar, você tem que treinar muito. E quando você treina muito, você tem um ganho de massa magra, mas ele não ganha aquele volume que era antes, quando você tinha, né, 15 anos, 20, ali. E aí eu falei, Carol, meu bumbum não tá bom não, eu vou viajar, eu tenho uma lua de mel, eu preciso deixar o negócio em pezinho. E eu lembro muito, a gente fez um protocolo, né, que a Carol acompanhou, a gente fez tudo. E foi engraçado, porque eu vesti o meu vestido de noiva, isso ficou bem registrado, assim, eu vesti meu vestido de noiva sem procedimento, e aí tem um tempo, né, porque não é de um dia pro outro, então quem quer, eu vou viajar agora, mês que vem, eu vou lá, vou fazer. Não, precisa de um tempo, né? Não é de um mês pro outro. E aí eu lembro que quando chegou no meu casamento, que a gente já tinha feito esse acompanhamento antes, quando eu coloquei o vestido, aí você via a voltinha, né, Carol? Via a voltinha lá bonitinho. Então, assim... E aí ela só tirava fotos assim, né? Não, eu só ficava assim. E é engraçado a gente... Foi muito bom. E é engraçado a gente falar sobre não só o bumbum, né? Porque o corpo é igual. Eu vejo muita gente que chega lá no estúdio, verão, final de ano, dá 2 meses, ali novembro, setembro, outubro, tá todo mundo desesperado para ter o corpo perfeito. Isso eu acho que é o ser humano, né? Deixa tudo pra última hora. E eu acredito que aqui também, né, Carol? Sim, noivas chegam assim, eu vou casar daqui 20 dias. Como assim, gente? Esse é o projeto principal de uma noiva, é estar com a pele bonita, cuidar, né, da aparência. E é verdade, e é engraçado porque assim, como eu tenho várias alunas que teve esse emagrecimento, última vez eu vim acompanhando uma aluna, né, e ela emagreceu muito, só que ela não morava aqui, então ela veio pra Carol e falou assim, Carol, se vira nos 30, quero sair daqui com o rosto perfeito, faz isso, faz aquilo. Ela não estava preocupada no que ela iria gastar, mas ela queria o resultado. E a Carol falou, olha, calma que não é assim, a gente precisa de um tempo, né, antes de aplicar uma coisa, até por ser um tratamento inteligente, né, Carol? Exatamente. E é legal porque a Carol faz um protocolo comigo, planejamento anual, né, Carol?
aí explica para esse pessoal, né, como é que a gente assim, faz. A gente tem que pensar na tecnologia, no injetável, um ajudando o outro. Eu falo que é como se fosse mantendo a roda girando. Não adianta eu fazer tudo agora e esperar, porque aí no final do ano os procedimentos são todos absorvíveis, né? As lasers são bons, mas eles precisam de um reforço. Então eu gosto de fazer como se fosse um quebra-cabeça. Uma hora eu faço uma coisa, outra hora outra. Um vai ajudando o outro. E quando você percebe, você tá assim, uau, meu Deus, eu tô bem. E não sabe exatamente o que eu fiz. A minha estratégia é essa, é a pessoa chegar e falar, eu não sei o que eu vim fazer hoje, estou aqui deitada por sua conta. É essa confiança que eu gosto, porque aí eu vou fazendo passo a passo. A pessoa tem que entender que vai dar certo, mas tem que dar tempo para o colágeno responder, para a pele melhorar as manchinhas, para o laser fazer efeito. Então, tudo isso faz parte de um processo. Assim como você, alimentação, atividade física, a gente tem que ter continuidade, disciplina e confiar no processo, né? Verdade. E Esse é o permanecer, segredo, é a exatamente. constância, né? Então, Carol, e quando a gente treina, né, a gente, pelo menos eu faço, eu tenho muita expressão, né? Você conhece Desde os 26, você já tinha muitas marcas, né? Muitas marcas aqui, né? Eu sorria muito, até por conta do sol, então eu era muito marcada. Eu dava aula de natação, né? Então tinha essa exposição ao sol. E é engraçado falar sobre essas marcas, movimento do treino, que eu sinto que minhas alunas comentam, nossa, mas meu botox não dura muito. E é a mesma coisa da corrida, né? Porque a corrida, além de ter sol, exposição ao sol, a gente tem uma perca de massa magra. Então as pessoas ficam muito focadas que a corrida, o problema da corrida é o que derrete. E na verdade é porque não tem um treino inteligente para ter um ganho de massa magra, porque é um geral, né? Alimentação, então quando corre tem um alto gasto, né, calórico, vamos dizer assim, e a alimentação, como é que tá, né? E eu vejo muito que, assim, no início eu falava, Carol, esse botox não tá durando nada. E hoje eu já sinto diferente, né? A gente já fica um tempão e eu falo, meu Deus, Carol, faz tempo que a gente não faz isso, né? Porque até você entender que pelo processo do início do envelhecimento, associado ao emagrecimento, que perde a sustentação, e também ao excesso de atividade física, tudo isso influencia na diminuição do tempo da toxina. O que a gente tem que fazer? Incluir tratamentos, né? Aí você falava, ai, mas antes só ele era o suficiente. Sim, mas você faz isso. E aí eu comecei a fazer os fios, fazer os preenchimentos, tudo isso para sustentar a sua pele, para não depender só da musculatura agindo. Então, a musculatura é mais um fator. Hoje em dia, seu botox está terminando, você não percebe. É verdade. Porque faz parte a gente ter movimentação, mas se você tá com uma pele bem cuidada, bem estruturada, qualidade de pele boa, um pouco de movimentação não tem problema. Isso faz parte, né, do nosso dia a dia. E eu gosto muito do procedimento, assim, da Carol, porque eu tenho tudo, tá? As pessoas acham que eu não tenho nada. Eu não nasci linda, assim, maravilhosa, tá? Eu adoro sua autoestima. Mas eu falo isso sempre na aula, né? Eu falo, gente, eu tô aqui me achando. Porque eu tenho um pouquinho de boca, né? Tudo meu. Tem as máquinas, o bioestimulador, o ácido hialurônico, mas é tudo... Tudo sutil. Exatamente. Então, assim, quem olha pra mim acha que eu nasci linda, assim. Ai, brincadeiras à parte. Mas é isso, eu acho que a gente ter essa autoestima, o autocuidado, eu não sei se é porque eu já tive tão do outro lado de olhar pro espelho e não me sentir bonita, de ter vergonha do meu sorriso, e eu acho que tudo é um conjunto de situações, né? Então, assim, como eu já fui 39 quilos a mais do meu peso, e aí foi esse processo de autoconhecimento. Exatamente. De olhar e falar, meu Deus, eu preciso me enxergar, eu tenho que ter o meu momento, o meu cuidado. Então eu não olho vindo pra cá, pra Carol, só como estética, mas sim como autoestima.
de eu me sentir bem, eu me sentindo bem, eu consigo fazer qualquer um feliz. Agora, quando eu não tô bem comigo, exatamente. como é que eu vou conseguir fazer o meu esposo feliz, meus filhos felizes? Como é que eu vou ter aquela coragem, aquela, né, a gente vai tirar uma foto de família, eu tô lá, tá lá tudo marcando, parece que eu sou 5 anos mais velho do que a minha idade. E eu acho que isso tudo muda, né, Carol? Eu falo que o espelho tem que mostrar mais ou menos o que a gente se enxerga, porque às vezes você acorda super bem, tá super tranquila, e quando você olha pro espelho você tá com um aspecto de cansada. Que imagem que o espelho tá mostrando? Ele tem que estar condizente com o seu emocional. É verdade. Com o seu corpo, com a sua idade. É verdade. Agora, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que eu acho super válida, é como é bom a gente ter alguém de confiança para cuidar da gente, né? No meu caso, eu tenho você e você tem a mim, porque eu confio em você nos meus treinos. Se eu tenho algum outro, Gabi, tô precisando intensificar isso, então você vai fazer isso e isso. Tô com dor, você vai procurar fulana, ciclana. Não tô conseguindo fazer isso, você vai pegar outro peso a fazer isso. Eu me sinto assim, completamente confiante que você tá cuidando de mim. E ao mesmo tempo você. É verdade. Né? De não ficar ligando para dicas de internet, dicas de YouTube. Não, você tem alguém que tá ali estudando o seu caso e está fazendo o melhor para você, ponto. A gente não pode abraçar o mundo. E é engraçado que a gente às vezes fica tão focada no... Eu acho que assim, né, hoje em dia a internet traz muita coisa, né? Numa fase é bocão. Outra fase, e aí às vezes eu falo, Carol, eu acho que você tá precisando mais de boca. Carol, não mesmo, tá ótima. E é isso, é ela te colocar numa posição de segurança, que você fala assim, não, realmente eu confio porque ela sabe o que é melhor pra mim, porque nem o que é bom pro outro não é bom pra mim. Exatamente. Então, às vezes, muita gente chega, né, faz esse protocolo, faz outro protocolo, mas esse protocolo, será que é bom pra mim? Ou eu só vou gastar dinheiro? Né? Então, a Carol, ela é muito pé no chão. E você também, né? Cuida de mim com muito ali, parecendo um general. Mas isso. É o que eu falo. Entrou pra sala de treino, não tenho amigos, entendeu? Amizade, amizade, treino, treino. Mas ela não pode me deixar muito nervosa, porque senão eu desconto aqui nos injetáveis. É verdade. Quando eu venho, um dia que eu venho pra cá, eu cuido até demais, ela né, pega Carol? até meu step, ela faz tudo. Mas isso, voltando ao assunto também, Carol, o emagrecimento e eu perdi muito cabelo. Sim. Esse né? é outro tema. E tem outra coisa também, além do emagrecimento, que eu entendo, porque o corpo ele precisa de dobrar as vitaminas, né? Então eu tenho todo um acompanhamento com uma médica que cuida dessa parte hormonal, mas eu também tenho, quando eu fico um pouco ansiosa, um pouco nervosa, eu tenho, eu esqueci dermatite seborreica. Dermatite seborreica, que a gente acha que é uma besteira, então uma coçadinha aqui, tem um carocinho aqui, e aí teve um tempo que o meu couro cabeludo tava tão vermelho, e eu perdendo tanto cabelo, que às vezes eu vinha aqui e esquecia de comentar. E aí você olhava e falava assim, nossa, mas por que tá assim? E tem um protocolo também para isso, né? Claro. Tanto o eflúvio telógeno, que é a causa de queda de cabelo provocada por algum problema. É diferente da calvície, que é genética hormonal, que vai deixando o cabelo mais fino. O eflúvio telógeno, ele acontece por algum trauma. Ou é o emagrecimento, o uso de medicamento, dietas, viroses, antibióticos. Então, o emagrecimento por si só já causa essa queda de cabelo. Então, a gente tem que preparar isso também. Esse é outro ponto importante. Eu tenho que ajudar no cabelo e no colágeno. Porque vai vir, é fisiológico, entendeu? Pelo ciclo capilar isso vai acontecer. Então, quando a gente prepara, a gente melhora a questão de dermatite, da caspa, de tudo isso, é outro ponto de queda. Então, você já tem a queda pelo eflúvio telógeno por causa do emagrecimento. Ainda vai ter outra queda pela dermatite seborreica. Então, assim, não tem cabelo que aguente, né? Verdade. Então, tudo isso daí... Como eu faço uma consulta médica, sendo dermatologista, eu já vejo todos esses pontos. Isso aí faz toda a diferença para mim. Não adianta eu só tratar estética e não ver uma dermatite seborreica no seu cabelo, né? Isso aí que é um ponto bom. Gabi, então assim, você já vem de um processo de emagrecimento, de autocuidado, tem mais de 10 anos, né? Isso. E o Mounjaro tem o quê? 2 anos para cá. Sim.
Como é que foi esse processo? Você começou primeiro a emagrecer como? Depois você entrou com o Monjaro, por quê? Você já ainda precisava ou não? Sim. Como é que foi esse processo? E é interessante, Carol, a gente falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que dividir com os profissionais, sabe? Não é vergonha falar que você precisa de uma ajuda. Eu tenho problema de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que aí já tem a questão da queda de cabelo, unha fraca, você acaba que nós temos o organismo ele fica mais lento mesmo, né? Então esse processo que eu já tenho 10 anos que eu tive que mudar a minha chavinha, né? O estilo de vida tem que ser mudado, porque não adianta. Eu já fiz de tudo, aqueles remédios emagrecedores, né? E aí você não tem, como eu falei já, a massa magra pra você ter uma constância. Então, quando você junta tudo, você faz um treinamento inteligente, tem como eu emagrecer e ganhar massa ao mesmo tempo? Tem como. Tem como. Só que você precisa fazer um treino que seja específico para isso. Mas você não pode ter pressa, você tem que ter constância. Né? E eu acredito que essa constância que ajuda em tudo. E quando eu vim para esse meu processo, né, de emagrecimento, eu tive que ir atrás de uma nutricionista, eu tive que procurar um lugar para eu poder treinar. E o foco não era só o emagrecimento, o foco era a qualidade de vida. Porque a gente senta e levanta, a gente precisa da nossa massa magra, né? Tudo que a gente faz, a gente precisa desse corpo saudável. E como eu tenho doença autoimune, eu preciso ainda mais porque eu sinto dor. Então, assim, foi um processo mesmo de uma busca para poder organizar todo o meu corpo. É o que eu falo, o corpo ele é como se fosse um carro. Então, assim, se você não leva o carro para a oficina e faz lá a sua revisão, né, coloca água no motor, então faz um alinhamento, um balanceamento, é o nosso corpo. Então a gente precisa ir na fisioterapia. Para quê? Para não gastar mais um lado do que o outro. Aí daqui a pouco o treino machucou. Será que foi o treino? Ou porque você não está alinhada? Ah, mas o treino não está dando resultado. Mas você já viu os seus hormônios, como é que tá? Mas eu tô aqui com a minha frequência baixa, não tô fazendo de tudo, tô muito cansada. Mas e sua alimentação, ela tá certa? Porque isso tudo é o que vai dar o resultado final. E o seu foi muito interessante, porque pelas suas fotos, você até postou outro dia isso, você vê direitinho que você não emagreceu rápido, você foi ganhando músculo, você foi mudando o corpo. Foi agora, e assim, foi só o finalzinho agora que você... Que eu quis dar uma secada mesmo. Usou o Monjaro, não Usei. foi? E é engraçado porque assim, o Monjaro, eu falo que ele veio para poder dar uma ajuda. Eu acho que todo o medicamento que você tem com acompanhamento médico é significativo. Agora, não é significativo aquele que você... minha amiga tomou um remédio X, vou tomar. Exatamente. Eu não sei... Não. E aí o Monjaro, que hoje, né, tá aí com todo o conhecimento, com tantos estudos, eu tomei porque a gente chega a um certo tempo, fase, que o corpo ele não responde mais. Vira um platô, né? Ele responde. Não é que não responde. A gente pode fazer diversos tipos de alimentação. Então, a gente faz algumas estratégias, jejum. Então, isso tudo acontece. Só que eu quero casar sequinha. Eu tenho os objetivos. E chega um tempo que, às vezes, a gente vai estimulando muitos anos treinando, muitos anos se cuidando. E você fala, nossa, eu quero dar aquele up. E aí eu falei, não, agora eu vou dar uma secada boa. Então eu procurei minha médica, ela fez todo o acompanhamento. E aí foi um processo, porque eu tive que pedir ajuda da nutricionista. Aí veio com a Carol, agora eu vou dar aquela secada. Então vamos segurar aqui os procedimentos, porque a gente sabe que o rosto fica parecendo que tá velho, né? Então quando a gente olha uma aluna, que eu vejo muito isso, né? Uma aluna chega lá, aí daqui a pouco, passa 2 meses, a aluna é outra. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu com essa aluna? Porque
tudo murchou, tudo caiu. E ela fica com um aspecto, com o rosto, e fala assim, gente, ela era tão bonita, mas agora que emagreceu, ela não tá tão bonita. Aí mudou o problema. Antes o problema era o excesso de gordura, agora é o excesso de flacidez. A gente tem que ir tratando tudo, né? E o excesso de falta de massa magra, a falta para poder te ajudar. Exatamente, também. E nesse processo, eu acredito assim, que o Monjaro ele entrou para quê? Para dar aquele upgrade para quem tem muita dificuldade, que o organismo realmente ele precisa, ele é mais lento, ele tem resistência metabólica, e aí você tem um acompanhamento, e aí a médica fala, não, vamos estimular isso, para você vai fazer bem. Porque também tem muita gente que não vai fazer bem, tem muita gente que não dá certo e usa outras coisas, ou então só o estímulo mesmo de... E às vezes não é nem porque precisa do Monjaro, às vezes é porque a vida, ela tá tão bagunçada, não treina, não faz alimentação. Inflamada, isso é verdade. Eu lembro quando eu procurei minha doutora, eu tava com o corpo inflamado, com muitas dores, e eu já fazia atividade física, já cuidava da alimentação, mas os meus hormônios, meu ferro não estava legal. Então, qualquer coisa, vitaminas, então qualquer coisa que saia do contexto é o resultado final. E quando a gente busca o quê? Eu tenho vários acompanhamentos, vários. E é o que eu amo indicar para minhas alunas, né? Porque eu acredito nisso, como volta o carro. Se você tá lá, vamos lá, coloca uma gasolina, você tá andando de álcool ali, daqui a pouco você põe uma gasolina aditivada, o que o seu carro vai fazer? Ele vai responder mais rápido, né? Então eu acredito nisso, quando você busca esse apoio de pessoas que têm know-how para dizer, ó, chega lá para mim, como vocês indicam, várias médicas me indicam, Gabi, essa aluna aqui, essa minha paciente, ela tá precisando emagrecer, mas essa paciente aqui, ela tá precisando só ganhar massa magra, porque ela emagreceu muito. Então lá eu consigo entender caso a caso, como eu sou personal há muitos anos, eu olho para minha aluna e falo, não, você precisa disso, então vamos focar nisso. E aí é onde a transformação acontece. E eu acho que a transformação ela tem que ser leve. Tem que ser prazerosa. Igual você. Quando a gente se conheceu, o que você falava pra mim? Eu não gosto de atividade física. Não é verdade? Você fazia, mas você não gostava. Você fazia por obrigação. Você entende que faz parte, que não tem como, que é melhor você manter. Melhor eu entrar nesse mundo, né, Carol? Melhor mudar a chavinha, entender que eu preciso. E é engraçado, porque hoje, eu vejo assim, no seu caso... A Carol começou nesse processo de, eu tô vindo aqui por obrigação, porque eu sei que eu preciso me cuidar, mas esse é o início. E todo mundo é assim, eu também sou assim, eu acordo e falo, meu Deus, hoje eu tenho que treinar. Nossa, aí você tem, uma amiga chama, né, vamos comer. Aí você olha lá um bolo delicioso de chocolate, não sei o quê, e às vezes você fala, eu tenho essa opção de frutas. Aí você tem escolha. A escolha é sua. Exatamente. A decisão é sua. Ninguém pode fazer por você. Ninguém. E é isso, Carol. Então, assim, eu acredito que, como eu tenho várias alunas que usam Monjaro, e aí eu queria suas dicas de que tem nesses processos, desses protocolos que a gente pode indicar para essas pessoas que, meu Deus, eu não me cuidei até agora, eu preciso correr atrás do prejuízo. Sim, sempre tá em tempo, depende da expectativa, né? Eu falo assim, que uma paciente de 70 anos, a expectativa tem que ser menor do que uma de 40, mas o resultado sempre aparece. Então, eu gosto muito da união das tecnologias com os injetáveis, porque eu consigo controlar flacidez de músculo, compactar gordura com as máquinas e depois o injetável vem melhorando qualidade de pele, flacidez, que são os bioestimuladores, o ácido hialurônico fazendo sustentação, os lasers melhorando qualidade de pele, o Skin Vive, que é para hidratação, tem os fios de PDO, os fios aptos. Então tem assim, eu gosto de montar exatamente, eu falo que primeiro eu gosto de apagar o incêndio, colocar o que realmente vai fazer diferença. E depois eu venho floreando um pouquinho mais para a gente ver um resultado final mais harmonioso. Mas é sempre hora para começar. Né? E isso a gente tá falando do rosto, mas do corpo também, Também, exatamente. Bioestimulador,
no bumbum ácido hialurônico, que de 2 anos para cá, antigamente não existia ácido hialurônico com macropartícula para a gente colocar no glúteo. Então, por isso que não existia esse tratamento. Só tinha para rosto. Hoje em dia, não. A gente tem o ácido hialurônico para bumbum. Então, a gente vai construindo, eu falo que é tijolinho em cima de tijolinho. Constrói, depois vai colocando um pouquinho mais que a gente consegue montar aquele bumbum. Depois a manutenção é muito simples, porque o procedimento dura 1 ano e meio, 2, não acaba tudo assim, entendeu? Então o investimento vale, o investimento vai de acordo com... Eu falo que quando você começa um processo de autocuidado, você vai se animando a fazer uma dieta. Às vezes a paciente vem fazer um tratamento de abdômen com uma gordurinha, aí ela já entra na academia, ela já faz dieta, então acho que a gente vai se ajudando, né? É isso. O paciente tem que começar, a pessoa, a mulher, o homem tem que começar. É de algum ponto. Se começar na academia, ela vai vir para o procedimento estético. Vai ficando casado, né? Tudo vai, isso exatamente, vai casando, e né? aí vai melhorando a qualidade de vida e vai mudando a chavinha. E é engraçado porque eu mesmo, tem lugares que eu sinto que posso treinar o que for, que a gordura não vai sair. Então, alguns lugares no meio da perna, aqueles lugares tipo flanco. Isso aí tudo é comigo. Porque isso. quando não é com a cirurgia plástica, que é excesso de pele, fazer uma cirurgia de abdômen, de mama... Quando não é na academia, que eu preciso também, esse excesso, essa flacidez, essa celulite, essa gordurinha, tudo isso daqui a gente consegue. A gente tem máquinas e injetáveis que a gente consegue melhorar. A própria estria também, né, Carol? Porque eu lembro quando... Cicatrizes, isso que eu ia falar. Quando eu coloquei... Pela perca de gordura, né? Então eu acabei perdendo muito seio, porque seio é gordura. E aí eu coloquei minha prótese, porém eu tenho problema de queloide, né? E eu lembro que a gente fez um tratamento ali na minha queloide, que tava grande, espécie, né? Tava bem grossa e pra fora. E minha mãe também tinha. E eu lembro que a minha mãe, ela tratava e piorava, tratava e piorava. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, tomara que dê tudo certo nessa cicatriz. E hoje eu não tenho mais nada, né? Ela tá lisinha. Então, e olha que a gente fez demorado, né? Porque era quando você podia vir, aquele tratamento assim, bem quando a pessoa... Ela puxa minha orelha, tá, gente? Mas no final deu certo, tá? É só confiar. É claro que se você quiser um resultado mais rápido, vem logo, vem certinho. É isso, Gabi. Então, assim, vamos juntas nesse processo aí de ajudar as mulheres, né? No emagrecimento, no tratamento, no autocuidado. E que a gente consiga sempre manter nossa parceria. É verdade. 2026, né? Tá aí, vem com tudo. Isso. E eu acho que nada melhor da gente poder fazer as outras pessoas felizes, né? Exatamente. A gente estando feliz, a gente consegue fazer qualquer um feliz. Obrigada. Obrigada a você.